Então, temos estado deixa-me encontrar. Nesta ideia que ia tentando desenvolver de estar prontos. Para quê? Estar prontos para quê? A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele volta. A Bíblia, ele diz claramente várias vezes aos discípulos, e os apóstolos escreveram depois nas diferentes epístolas, ele vai voltar. Não sabemos quando. Paulo e Pedro e João e eles esperavam na sua vida que Cristo voltasse. Mas Jesus marcou várias coisas que há sinais por sua vinda. Ninguém sabe o dia ou hora, mas há sinais para reconhecer. E parte disso, essencial dos sinais, era que Israel voltasse como nação à sua terra. E já tem 70 anos, ou 72 anos isso, desde que Israel voltou a ser nação na sua terra. Mas Jesus diz, a geração que vê o sinal da figueira florescer. E todos quase que entre evangélicos, não todos, mas a maioria e além, achamos que isso significa quando Israel nasce de nação outra vez. Então, mas a geração, Jesus diz que vê a figueira florescer, verá a vinda do Filho do Homem. Então, estamos próximos. Há muitos sinais que vemos a toda volta, os que estudamos a profecia, que não havia antes. E, então, estar pronto por sua segunda vinda. Sabemos que a Bíblia ensina-nos que esta segunda vinda está em duas partes. O que chamamos o arrebatamento. Se desliguei, mas continua. Alguém tem um telefone que está a criar interferência, não sei. Mas duas partes da segunda vinda do Senhor. E a primeira parte é quando Ele chega nos ares, a trombeta de Deus soa e Ele arrebata os mortos em Cristo, os que morreram com fé em Cristo, tanto os vivos, os que permanecemos vivos, à mesma vez juntos para estar com Ele nos ares, para sempre, diz. E logo outra descrição da sua segunda vinda, quando Ele vem à terra e impõe seu reino sobre tudo. E essa é uma promessa a Israel, desde o Velho Testamento, vários profetas falaram disso. Quando Ele reinará no trono de David 1000 anos. E todo o mundo o reconhecerá por quem é o único Deus, Criador, Redentor, Cordeiro de Deus. As tantas coisas que Deus fala de si mesmo no Filho de Deus. Então, há quem recusa e quer dividir tudo isso de Deus, mas é óbvio nas Escrituras que Deus é um só. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Ele é o Redentor, Deus mesmo. Morreu no meu lugar e ressuscitou e vai voltar. Então, queremos estar prontos. Então, duas maneiras básicas de pensar em estar pronto. Falamos de ser cristão. Ser cristão é uma decisão de coração. Não é o resultado de ter boas obras e viver a vida cristã. Não. Só temos uma vida cristã por ter acreditado no Senhor Jesus Cristo
de todo o coração. Por quem é Deus encarnado, que foi àquela cruz e morreu no nosso lugar, foi sepultado e 3 dias depois ressuscitou vitorioso sobre morte, sobre pecado, tudo. Ele pagou a dívida do pecado de todos os homens, de todo o tempo. E agora, não será que, tu pecaste tanto, tu não podes entrar no céu. Não, Deus diz, acreditaste naquele que enviei? Ou não? Todos os pecados não vão ser a razão de ser condenado. Acreditaste no meu filho ou não? Ele pagou a tua dívida. O que fizeste com ele? Então, esta decisão de fé e arrependimento para com o Senhor Jesus Cristo é o que determina nossa eternidade. Também determina nossa vida agora. Tanta coisa, íamos falando entre os varões. Há bênçãos, há boa aventurança, há muito prêmio por agora que Deus quer dar-nos por honrá-lo, além do que promete pela eternidade. Ok? Então, afeta a nossa vida, esta decisão para Cristo, afeta a nossa vida agora, mas determina se vamos ao inferno ou vamos ao céu. E todos precisamos fazer essa decisão, porque todos somos perdidos se não temos acreditado no Senhor Jesus Cristo. E ninguém é uma exceção. Então, para estar pronto pela segunda vinda de Cristo, esta decisão para com Cristo tem que ser uma realidade no nosso coração. E afeta a nossa vida, certamente. Então, quem toma essa decisão, quem confessa ao Senhor Jesus Cristo, irá estar com Ele no céu. Um julgamento lá onde Deus quer premiar seus filhos, os que nasceram pela fé em Cristo. E logo depois há outro julgamento só para os descrentes. Os que não tomaram essa decisão para Cristo. Boas ou não boas. Se não acreditaram no Filho de Deus, Deus não os vê bom nada. Mas culpados de ignorar, rejeitar, não acreditar no Filho de Deus. E isso é o pecado que Deus não perdoa. Então, estar pronto, inicialmente tem que ver com essa decisão para com Jesus Cristo. Quem é Ele? E o que Ele fez para mim? Colocamos toda a fé nele e sua obra redentora. Então, mas a parte desta preparação, aquele que acredita no Senhor, queremos ser achados fiéis. Porque Deus fala muito disso nas Escrituras. Então, o cristão que vive na antecipação da segunda vinda de Cristo, no reconhecimento do tribunal de Cristo, no qual cada crente prestará conta ao Senhor, experimenta a transformação dos pensamentos, atitudes e ações para ser achado fiel ao encarar o Senhor Jesus. Ele é quem nos transforma por seu poder, por seu Espírito, por sua palavra, enquanto lhe prestamos atenção com corações submissos. E tal submissão será recompensada naquele tribunal, e as promessas divinas aplicam por toda a eternidade. Tenho ouvido muitas vezes de outros homens
dizer-me, tentando falá-los do Senhor e compartilhar o Evangelho com eles. E tem essa ideia, eu não sou capaz de ser cristão. Não sei se a tentar falar com alguém ouviste, eu não posso ser cristão, eu não posso viver assim, acham. Então, acham que depende das suas obras. Devemos ter boas obras, não há dúvida disso. Mas nossas obras não salvam a ninguém. Deus diz, nossas justiças são como trapos de imundícia perante Deus. É a obra de seu Filho que enviou Deus a encarnar-se e ir a nosso lugar naquela cruz. É a única obra que Deus aceita para selar aquela vida, para que a pessoa nasça de novo, torna filho de Deus, porque não somos antes. Temos que nascer, como Jesus disse a Nicodemos, não te maravilhes que é necessário nascer de novo do Espírito de Deus por fé no Filho de Deus. Então, o poder para viver, para ser transformado e viver a vida cristã, vem de Deus, não é de nós. Temos que reconhecer isso se vamos experimentar essa transformação. Todo o poder para ser cristão vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 5 e versículos 17 e adiante, diz, de modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que todas são feitas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Toda esta nova criatura, isso vem de Deus, não é de meu esforço. O esforço religioso não salva ninguém, não transforma a ninguém. Só cria o esforço religioso, entanto, querendo viver a vida cristã para poder chamar-se cristão, é uma decepção de Satanás. E não, tudo isso para transformar nossa vida, para viver a vida cristã, é de seu poder, seu Espírito e sua palavra, ao prestar atenção com um coração sumisso. Então, podemos considerar 4 maneiras para preparar pela segunda vinda de Cristo. As outras mensagens que ia realizando nessa série vinham de minha mente. Essas ideias eu estou a usar, nessas 4 ideias, de um pastor, chama-se David Jeremiah, dos Estados Unidos. E lendo e estudando, eu vi isso e disse, eu vou utilizar isso para o domingo. Então, 4 maneiras para preparar pela segunda vinda de Cristo. Reconhecer a paixão e paciência de Cristo. Refletir na servidão de Cristo. Exaltar a honra e glória de Cristo. E lembrar as promessas do céu de Cristo. Então, vamos pensar nessas ideias, ok? Primeiramente, começamos com Tito, o livro de Tito, capítulo 2, 11 ao 14, onde diz: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justo e
e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, Paulo diz a Tito, espera a vinda do Senhor, seu precioso aparecimento. Vivamos em esperança. E vivendo nessa esperança, pensamos no seu sofrimento, pensamos na sua paciência, o que aguentou, o que sofreu para nos redimir e também na sua paciência conosco agora. Sua paciência comigo. Sofre comigo. É parte dos frutos do Espírito Santo que é mencionado em Gálatas. O sofrer um com o outro. Aguentar nossas fraquezas um do outro. Tu não és como deve ser, Scott. Mas aguenta-me. Ama-me. Perdoa-me. Sofre comigo. O Senhor o faz. Quanta paciência nos tem. Então, Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? O Senhor tem propósito em aguentar-nos, em ser paciente conosco, em sofrer conosco. Ele quer que seu amor expressado nesses atributos me leve a arrepender-me do que não honra ao Senhor. Ele sofre comigo para que um dia me arrependo destas coisas. E curvo meu coração mais a Ele. Então, também a segunda... desculpe. Já estava no ecrã. Ou desprezas tu as riquezas... Não estou a ficar mal. Desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. E logo, 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânima para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Não só que sofre conosco, seus filhos, pela fé em Cristo, mas sofre também com o mundo. Ele não quer que nenhuma pessoa se perca. Deus quer que todos venham ao arrependimento, que sejam salvos. Deus sofre e aguenta a humanidade, tanto os seus filhos. Então, sua grande paciência é porque ama a todos e não quer que ninguém seja condenado. Mas chegará o dia da sua vinda e todos lhe prestarão contas. Quem acreditou em Cristo, confessou como seu Senhor, será salvo eternamente. Mas quem não acreditou nele será condenado eternamente.
por não acreditar no Filho de Deus. Então, seu paixão e paciência. Agora vamos pensar na sua servidão. Mateus. Estou a tocar mão. Mateus, capítulo 20, 26 a 28. Não será assim entre vós. Vamos pensar na servidão, em Cristo a servir. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Os apóstolos não eram distintos do que nós. Eles queriam a preeminência entre si. A mãe de João e Tiago, a um lado fala com o Senhor Jesus num dia e diz: Senhor, deixa que meus filhos sentem a teu direito e esquerda no teu reino. Que eles sejam exaltados entre os apóstolos e sejam teus generais. Não sabes o que estás a pedir, mulher. Não, quem quer ser importante perante Deus tem que servir a seus irmãos. Em Lucas, capítulo 22, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa, como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Pois o que diríamos nós? O Javier trabalhando extra como mesero naquele restaurante. Pois quem senta à mesa está a pagar a conta, é importante, não? E essa é uma pergunta prática e lógica. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Mas Jesus diz, porventura, não é quem está à mesa. Pois sim. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Sim, assim é o mundo, assim é o sistema, mas eu não sou como o mundo. Eu não venho para ser servido. Eu venho para servir e dar a minha vida. Segue-me. Totalmente distinto do mundo. O amor do Senhor manifestou-se por seu serviço humilde a todos e Ele ordena-nos amar como Ele amou. Pensamos na ideia de exaltar a honra e glória de Cristo. Em Judas 24, 25. Judas só tem um capítulo, então, versículos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Todos esses títulos de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que é poderoso
para vos guardar de tropeçar. Não somos nós. Ele é quem é poderoso. É sua operação em nós que nos dá essa transformação, que nos faz possíveis de não tropeçar. E Ele nos apresenta irrepreensíveis por seu poder, pela obra que Ele realiza em nós. Não porque eu sou tão santinho em mim, ao contrário. Ele é quem é santo. E sua santidade me foi transmitida pela operação do seu Espírito. E sou irrepreensível perante Deus por Ele, não por mim. Então, Ele é capaz e Ele o fará. Ele é fiel. E Ele é glorificado através de nós. Então, versículo o seguinte, 1 Crônicas 29, 10 a 11 diz: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Que egoísmo! Se Deus é assim, é um só Deus. Não há outro. Ele é Criador. Ele é Redentor. Ele é tudo para o homem. Ele é honesto. Ele fala a verdade. Ele é sobre tudo. E o declara. É bom saber a realidade das coisas. Já vivemos essa geração de misinformação. Tantas mentiras por pessoas que supostamente sabem, mas têm outra agenda, outro propósito. E não se importa mentir abundantemente, enganar o mundo inteiro. Deus não é assim. Ele fala a verdade. Assim é, Scott. Eu sou. Acredita em mim. Não sejas enganado. Tu és o Senhor. Sua glória, sua honra. Salmo 72. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e enche-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Assim seja, porque é a verdade. Só Ele faz maravilhas. Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Palavras dirigidas ao Cordeiro de Deus. Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
A Ele enfrentaremos. Esta é uma imagem, uma ideia de alguém. Estaremos a encarar o Filho de Deus, que criou todas as coisas e por Ele e para Ele foram criadas. Se temos outro propósito na vida, além de honrá-lo e viver para Ele, somos enganados totalmente. Por isso Paulo diz, morra a ti mesmo, viva a Cristo. Ele vai voltar, vais encará-lo e vais prestar conta a Ele, que pagou tua dívida, que te criou. Então, exaltar e honrar, dar-lhe a glória que lhe pertence. A vontade de Deus é que somente Jesus Cristo seja exaltado e receba toda a glória. Isso é a vontade de Deus. Quem ensina que se deve honrar, venerar, adorar ou orar a outra personagem além de Jesus Cristo é servo de Satanás e é anticristo. A Ele só. Ele é Deus. É Criador. E vem. Outra vez. Lembrar as promessas do Senhor, do céu. Deus nos tem dado preciosas promessas referentes à eternidade. Estar no céu consigo. Apocalipse 21. Já saltei. Essa primeira, Apocalipse 21. Versículos 2 a 4. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Apenas Norma e Raquel ajudaram no casamento de uma amiga lá em Elvas, faz um mês ou dois. E recentemente no Facebook eu vi, eu não fui ao casamento, mas vi a noiva na vestimenta da boda, não? E nós lembramos, não? Cada um que tem essa experiência de casamento e chega a noiva, o mais bonito que pode preparar-se, não? Deus nos tem preparado. E então, qual é a palavra usada? Adereçada. Isso é uma nova palavra, nunca utilizei. Mas tão adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Este lugar que Deus tem preparado. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta vida pela qual tantos trabalham e lutam para ter controle e riqueza, terá passado. O que o homem diz é tão importante, não é.
E o importante é isso. A eternidade com o Criador. Não uma ideia, não, a realidade de realidades. Eternidade com Ele. Ou separado dele. Isso é o importante. Estamos preparados ou não? Então, Ele preparou um lugar para aqueles que amam seu Filho. Essa nova Jerusalém. Também João 14, 1-3, onde Jesus diz, não se turbe vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este lugar que está preparado é grande, é precioso. Mas Ele está a preparar para os que acreditam nele. Para que estejamos com Ele. Para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 16-18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O Senhor vai voltar. Vai chamar os seus para si. E estaremos sempre com Ele. Naquele lugar que Ele preparou. Apocalipse 22, 3 ou 5. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Mais guerra não. Nem maldizer um ao outro. Não haverá ditadores injustos. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Sempre Deus e o Cordeiro de Deus estão no mesmo trono. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos os servirão. E verão seu rosto. E na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus os alumia. E reinarão para todo o sempre. A realidade de realidades, pela qual Deus nos dá uns anos aqui para preparar em arrependimento perante seu Filho. As promessas de Cristo de voltar para nos levar a estar consigo pela eternidade são múltiplas. Há o que é por vir para o servo de Deus. A razão para se preparar pela segunda vinda.
do Senhor Jesus. Muita razão. O desejo de Deus é abençoar-nos e compartilhar a eternidade juntos sem os efeitos do pecado. Jesus está a preparar tudo e em breve virá para nos arrebatar a si mesmo a essa nova Jerusalém. Então, sejamos prudentes. Não há comparação entre o tesourar no céu e o viver por este mundo. Não há comparação. Antecipemos a segunda vinda do Senhor e estejamos prontos. É como ontem vimos brevemente um jogo da universidade onde vai Bethany e Alissa, Universidade de Liberty. Estiveram num futebol americano, um jogo, com a Universidade de Massachusetts. E houve um grupo que veio a campo e meninas tanto jovens e estiveram a fazer tudo isso e gritar em uníssono e coisas. Estiveram a animar o povo pelo jogo. Vamos ganhar nós! Totalmente diferente, mas Deus nos tem dado sua palavra. Preparam-se pelo jogo de jogos. Esteja pronto. Porque em seguida a equipa, Jesus vai voltar. E o campo de realidades vai colocar-se em jogo. Esteja preparado. Sua palavra, encorajar um ao outro, repreender um ao outro, ensinar um ao outro, corrigir, instruir com a palavra de Deus, para que estejamos prontos por sua vinda. Porque isso é a realidade. Estes anos aqui são temporários. O ganhar muito dinheiro, que todos queremos, não há dúvida. Isso não é o propósito. O propósito é estar preparado para encarar o Senhor Jesus Cristo. Então não sejamos enganados. E certamente Satanás usa a influência à nossa volta do mundo para nos enganar. Para que não vivamos por Ele. Que só seja parte, a parte espiritual da tua vida. Os domingos, se fosse necessário. Que engano, que mentira. A Ele pertence tudo. Agora e pela eternidade. Reconheçamos-o e demos-lhe a glória. Agora e por todo o sempre. Amém? Senhor, Tu és Senhor, Tu és Deus e nos amas. Muito, muito, muito mais do que apreciamos. Obrigado por sofrer por nós, por sofrer conosco, por perdoar, por ser paciente para trazer-nos a arrependimento. O Senhor opera em nós. Queremos que nossas vidas te dêem glória, genuinamente, não só por palavra. Que Tu sejas, Senhor, sobre as nossas vidas. Deus nosso que nos ama. Nosso Redentor. Quem vem logo para nos levar a Ti mesmo.
Ajuda-nos a viver na antecipação da tua vinda. Que as nossas vidas se curvam perante ti. Ajuda-nos a saber como encorajar um ao outro. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.